E aí, pessoal? Bem, no último vídeo falamos sobre métodos de construção e usamos esse desenho aqui, fizemos um rosto de frente e utilizamos um método de construção. Hoje vamos aprimorar esse método com uma técnica que eu aprendi com o William Soares. Bem, vamos lá. Eu vou intercalar os dois métodos. Primeiro a gente vai fazer aqueles 3 retângulos para termos uma orientação, não é? Uma orientação melhor. 3 retângulos mais ou menos do mesmo tamanho. Bem, tá aí. Agora vamos cortá-los ao meio. A gente vai achar o meio do nosso desenho. Agora vamos fazer o seguinte. Lembrando que nessa parte de baixo é onde vai ficar a boca. Aqui no meio o nariz e os olhos. E aqui em cima a testa. E um pouco mais para cima o cabelo. Se tivesse um quarto retângulo, seria mais ou menos aqui no meio onde terminaria a cabeça. Vamos lá. Lembrando que eu falei que aqui no meio é como se tivesse um círculo e aqui embaixo um triângulo, e aqui a gente iria ligar o triângulo no círculo com uma reta diagonal, ou seja, seria mais uma forma geométrica. Aqui vamos fazer o seguinte: imaginem que esse retângulo do meio seja dividido em 3 partes. Beleza. Você divide o triângulo em 3 partes. Bem aqui no meio, nessa reta, você vai fazer um quadrado. Aqui temos um quadrado, certo? Mais um quadrado para a direita e mais um quadrado para a esquerda. Para que esses quadrados? Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte. Da última vez eu falei que a distância entre um olho e outro olho é de um olho. Então aqui vai ser os olhos. Bem, vamos cortar bem ao meio esses quadrados. Para quê? Aqui, agora vamos fazer uma meia lua só para marcar aqui o olho. Bem simples, não precisa se preocupar em desenhar um olho. E aqui embaixo, seguindo um quadrado, outro quadrado, certo? Esses 2 quadrados serão o nariz. Vou fazer um triângulo para representar o nariz, certo? E aqui embaixo a gente acha o meio aqui desse retângulo. Bem aqui no meio desse retângulo será o lábio inferior. A gente só vai marcar aqui o lugar porque a gente chega nessa metade de cima e acha o meio dela. Bem, isso aqui será a boca. O que a gente vai fazer agora? Qual a largura dessa boca? Bem aqui em mais ou menos uns 40, 30% aqui do olho. Imaginem que aqui está a bolinha, a íris. Bem aqui no canto da bolinha. Essa seria o tamanho mais ou menos da nossa boca aqui. Eu sei, está parecendo bizarro, mas vai sair um desenho disso aqui. Seria esse mais ou menos o tamanho da boca. E o tamanho do nariz
seria de mais ou menos aqui onde começa o olho. Bem, aqui temos a nossa boca. Vou fazer um retângulo aqui para representar a boca. Temos a boca, o nariz e os olhos. E agora, vamos continuar. Aqui eu faço mais um quadrado, mais outro quadrado, certo? Aqui eu corto a metade desse quadrado, vai representar o limite do rosto. E aqui eu traço uma reta até aqui o final do nariz, que é mais ou menos onde o rosto começa a fazer a curva para vir para o queixo. E aqui no caso seria o queixo. Qual a largura do queixo? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Vamos dar aqui a largura mais ou menos aqui do nariz, ou um pouco mais. E aqui agora a gente pode ligar o queixo aqui. Agora ele está com um queixão enorme, não é? É que como a boca não está feita, está só esse retângulo, parece que ele tem uma boca enorme. E é claro que isso aqui vai variar de pessoa para pessoa. Aqui ele ficou com o rosto comprido, bem comprido. Como isso aqui é um método de construção e não um desenho final, então existe essas coisas. O boneco parece sem vida e tal, parece meio errado, mas a proporção é o que importa, está correta. E é claro que também as formas finais elas são mais arredondadas. Existe o que chama da amassando o rosto. Bem, e aqui essa outra metade do quadrado que sobrou vai representar as orelhas, que geralmente tem o tamanho aqui que vai do olho do olho ou a sobrancelha até aqui o nariz. Mas tem pessoas que têm orelhas pequenas, tem pessoas que têm orelhas grandes, isso vai variar também. Aqui só vou fazer assim, uma meia lua praticamente. E vamos continuar. E esse retângulo aqui serviria para representar, né, o limite do cabelo, ou um pouco mais abaixo, não precisa ser exatamente ali. Aqui, esse modelo aqui já saiu uma pessoa com o rosto mais comprido, mas depende do tamanho dos quadrados que você faz e tal. E novamente, para fazer o contorno da cabeça, que sai aqui da parte de trás aqui da sobrancelha, da orelha, sai mais ou menos aqui, ó. Antes eu tinha falado que provavelmente seria aqui na metade de um quarto retângulo, mas sai um pouco mais para baixo. Nesse modelo. É claro que pode variar de modelo para modelo, de pessoa para pessoa. Nesse nosso modelo aqui saiu uma pessoa de um rosto comprido. Aí, temos mais uma forma de construir. Vamos ver quantos nesse retângulo aqui, se eu fosse dividir ele em 3 partes, como eu fiz aqui nesse retângulo do meio, daria mais 2 quadrados e meio para ter a linha, o limite do cabelo. Mas eu também poderia fazer mais para baixo um pouco, a pessoa com a testa um pouco menor. Não é? Isso vai variando de pessoa para pessoa. A sobrancelha
Fica logo aqui acima dos olhos. E tá aí. Vamos ver o que mais dá para complementar disso aqui. As distâncias entre um olho e outro é de um olho, é como se tivesse um olho aqui no meio, mais ou menos. Tudo aqui no desenho, a gente, ou pelo menos quase tudo, a gente pode usar o mais ou menos, porque isso vai variando de pessoa para pessoa. A distância aqui do nariz é de mais ou menos 2 quadrados, ou seja, são duas distâncias do olho. O olho mede 1 quadrado, o nariz mede 2 quadrados. É nesse retângulo de baixo, essa área de baixo fica a boca, que a metade do retângulo é onde começa o lábio inferior da boca. Deixa eu só ligar aqui, ó, fazer metade aqui desse retângulo aqui, só para mostrar aqui, ó. O lábio inferior é esse. O lábio superior é esse. E aqui temos uma boca. E é isso. Temos aqui mais um modo de construção com esses quadrados que podem ajudar bastante. Bem, pessoal, é isso aí. Eu fico por aqui. Beleza, então. Falou, até mais e tchau.